Deus nos fala de uma carta escrita. Sabemos todos que houveram tempos lá que fazia só cartas, não tinha telefones, era só carta. Aqui a palavra do Senhor nos diz que nós somos uma carta escrita, lida por todos. Não é lida em partes, não é lida em algum lugar e outro não, é lida em todos. Por onde nós passarmos, essa carta é lida em nós. E aqui a palavra do Senhor ainda nos diz que essa carta não está escrita em tábuas. Essa carta está escrita nos nossos corações, não com tinta, não com caneta, mas com o Espírito do Senhor. Essa carta é escrita por Espírito do Senhor nos nossos corações. Nós, sendo essa carta escrita por Espírito do Senhor, vamos andar em conformidade à palavra do Senhor. Vamos andar segundo a palavra do Senhor. Pois a palavra do Senhor é nosso guião. Temos que usar a palavra de Deus como nosso guião. Tudo que nós queremos fazer, vamos encontrar aqui na palavra do Senhor. Já vamos permitir com que o Espírito do Senhor escreva nos nossos corações. Como é que o Espírito do Senhor vai escrever em nós? É por meio de ouvir a palavra de Deus. Ouvimos aqui todos os domingos, ouvimos todas as quartas, todas as sextas, ouvimos a palavra do Senhor. E por meio de meditar essa palavra do Senhor. E não basta apenas ouvirmos, não basta apenas meditarmos ou lermos a palavra do Senhor. O que mais importa em tudo isso é andar segundo a mesma palavra, é nos basearmos na palavra do Senhor. Quando andarmos, nós temos que saber que estamos a ser lidos. Lá em casa, estamos a ser lidos. Na vizinhança, estamos a ser lidos. No local de trabalho, estamos a ser lidos. Aqui na igreja, todos conseguimos fazer uma leitura. Ver, irmã Esther, irmã Esther é aquela que ora, é aquela que... Não só aqui na igreja, em casa, a irmã Esther ora. Em casa, o que faz a irmã Esther? A carta escrita e lida por Deus não pode ser lida de uma forma na igreja, lida de outra forma no trabalho, lida de outra forma em casa ou na vizinhança, não. Se é uma carta escrita por Deus, deve ser lida em conformidade como está escrito. A nossa vida deve refletir Deus, não só na igreja, não só no trabalho, porque sabem quem eu sou, não. Onde nós formos, não importa a circunstância, não importa as injúrias, haja em conformidade à palavra do Senhor. Haja em conformidade a quem escreveu no seu coração. Essa deve ser a nossa maneira de andar, a nossa maneira de ser. Vamos agora à palavra de Deus no livro de Mateus 26, 73. Assim diz a palavra do Senhor. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Amém. Aqui a palavra de Deus nos fala de Pedro. Pedro foi esse que negou a Jesus, que disse: eu não lhe conheço. Ele negou com a boca. Ele disse: não lhe conheço. Mas a vida dele, ele refletia Deus, que acabaram negando até as palavras dele. Ele disse: não conhecia Jesus porque tinha medo de ser morto. Negou a Jesus porque tinha medo de ser morto. Mas como ele era uma carta escrita e lida por todos, disseram: não, certamente você é um deles. A tentar negar 3 vezes: eu não lhe conheço, eu não lhe conheço. Disseram: não, você é um deles. A sua maneira de falar, ela mostra que você é um deles. Já que o nosso falar possa mostrar Deus, que o nosso andar possa revelar Deus, que o nosso sentar possa revelar Deus. Não precisamos falar sempre, não precisamos dizer quem nós somos, não. Mostra pelos atos. O teu falar, quando você abrir a boca a falar,
deve mostrar-se que ali há Deus. Precisamos meditar e precisamos pôr em prática aquilo que nós meditamos. Precisamos ouvir a palavra. A palavra do Senhor, Ele é o nosso guião. A Bíblia é o nosso guião. É aqui na Bíblia onde nós vamos saber como que devemos andar. É através da palavra do Senhor. Amém. Vamos à palavra de Deus no livro de Gálatas 5, versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui a palavra de Deus já nos mostra como é que nós temos que andar. Aqui nos diz que mais os frutos do Espírito. Lá a palavra de Deus nos diz que é o próprio Espírito Santo que escreve nos nossos corações. Aqui estão os frutos do Espírito. Todos os dias, a cada coisa que nós formos a fazer, temos que examinar que esses frutos do Espírito, será que constam lá naquilo que eu fiz? O que eu falo no tempo da tentação? O que eu falo no tempo da tribulação? Mas Senhor, por que me deu essa vida? Mas Senhor, por que está a acontecer comigo isso? Mas Senhor, por que... não nos examinamos primeiro para sabermos por quê. Queremos correr para culpar ao Senhor. Queremos correr para culpar o irmão. Porque colocaste uma casca de banana, eu tropecei. E eu vi que ali tem uma banana, não dá para eu entrar. Aí não vou cair. Tenho esse cuidado de examinar antes. Não vou cair. Eu afirmo aqui, quero me ousar a afirmar aqui, que toda pessoa que vive a palavra de Deus jamais faria essa pergunta: Senhor, por que a minha vida está assim? Por que tudo não anda na minha vida? Não, jamais. Porque é o Espírito Santo de Deus quem vai guiar. É o Espírito Santo de Deus que vai dar. A palavra de Deus diz: as bênçãos do Senhor nos seguirão e nos alcançarão. Mas seguirão e alcançarão aqueles que vivem a palavra de Deus. Vezes já que Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida, não para o nosso sofrimento, não para o nosso castigo, não para questionarmos a Deus, não para acusarmos a Deus, não, mas é para andarmos segundo a palavra do Senhor. Isso vem para nos fortalecer. Como dizia uma mulher de Deus ontem, ela dizia que não basta essa oração, só não vale, não basta. Oração é importante, mas não basta. Temos que orar e agir. É por isso que é oração. Aí vem orar e vem ação. Nós temos que orar, temos que agir. Não basta só nos limitar em dobrar nosso joelho. Há momento que temos que orar, há momento que temos que agir. Vamos ler aqui mesmo no livro de Gálatas 5, 16. Assim diz a palavra do Senhor, 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. A palavra de Deus nos diz para não satisfazermos os desejos da carne. Pois a carne sempre fala, mas nós temos que resistir. Vamos lá ouvir aqui quais são essas obras da carne. 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. É um conflito de carne e o Espírito. Mas cabe a cada um aqui escolher. Nesse conflito, cabe a cada um escolher se quer viver na carne ou quer viver no Espírito. Mas Deus nos diz que escolham viver no Espírito, escolham a vida, porque lá vocês vão viver.
lá terão vida. 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações, a inveja, embriaguez, origens e coisas semelhantes. Eu os adverto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Há pessoas que o Espírito Santo está a entrar, mas ainda está a trabalhar. Quando vai prostituir, sai, vem chorar, chora. Porque eu fiz aquilo, eu não queria. É porque o Espírito Santo já está lá a trabalhar. Aquilo já está se a tornar nojo. E a partir daí decide: não, isso eu já não quero para a minha vida. Porque é uma decisão. Nós decidimos, o Espírito do Senhor nos ajuda. O Espírito do Senhor nos ajuda na nossa decisão. Não, eu falei mal de alguém, eu não deveria falar. Aquilo deve incomodar. Quando nos incomoda, nós tomamos uma decisão. Não, essa vida para mim, eu não quero. O Espírito Santo vai ajudar. Porque no João, a palavra do Senhor nos diz que eis que nos enviará um consolador, o Espírito Santo, um auxiliador. Nas nossas fraquezas, Ele vai nos auxiliar. Nas nossas fraquezas, Ele vai nos ajudar. Viver no Espírito não quer dizer que não temos fraquezas. Viver no Espírito não quer dizer que nós não caímos. Viver no Espírito não quer dizer que nós fazemos tudo direitinho. Mas viver no Espírito, o Espírito Santo está lá para nos dizer: não, filha, isso não. Não, filha, não faça dessa maneira, faz daquele jeito. Já vamos procurar viver no Espírito. Vamos tomar essa decisão hoje, em viver no Espírito. Vamos buscar fazer a vontade de Deus hoje. Veremos, as coisas vão mudar. Até o nosso semblante vai mudar. Até o nosso semblante vai mudar. Até a nossa maneira de falar vai mudar. Se nós éramos aquelas pessoas que cortávamos as pessoas só com palavras, só com palavras nos feria. Mas quando o Espírito Santo entrar, vamos mudar. Isso vai mudar. Gosto muito de dar exemplo de casamento, porque vive-se muito no casamento. Quando temos uma esposa que é muito autoritária, tudo quer fazer, tudo, não sei o que, quer mandar em casa. Quando o Espírito Santo entra, quem vê a mudança primeiro é o esposo, são os filhos. Por quê? Porque estão sempre com eles. Tipo, minha esposa agora já não está a agir dessa maneira, está a agir daquele jeito. Meu esposo já não está a fazer dessa maneira, está a fazer daquele jeito. É porque o Espírito Santo já está a entrar. E a mulher ou o homem toma a decisão de fazer segundo a palavra do Senhor. Toma a decisão de dizer: Senhor, eu estava errada esse todo o tempo, mas eu reconheço, ajuda-me, Senhor. É difícil sim, mas ajuda-me. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para o dia de hoje.